Obrigada, Thiago. Bela apresentação. Bom, vamos abrir para o Q&A. Quem está de casa, por favor, faça a sua pergunta pelo webcast, clicando em Pergunte ao Palestrante, ou pelo TC Station, através do QR Code ou WhatsApp que tem aí na tela. Aqui na plateia, a gente está com assistentes, temos 3 assistentes, uma em cada ponta e outra no meio. Todos os microfones foram higienizados, então podem ficar tranquilos. Eu peço, por favor, que levante a mão e a assistente vai até ao palco. Acho que a Elo aqui do lado vai começar pela pergunta, mas antes, espera aí, Elo, eu vou convidar os heads para ficarem aqui com a gente no palco, para ajudar a responder, por favor. Então, Rony, Vilmar, Robert, os CFOs também, por favor, os diretores financeiros. Só um minuto. Quem quiser da plateia não estiver confortável em fazer a pergunta pelo microfone, pode apontar o celular para o QR Code, o primeiro, que também a gente vai receber pelo WhatsApp. Mara, eu pedi para colocar outro exatamente para a gente criar mais engajamento na campanha de doação. Aponta para os dois, vai. Thiago e Mara. A gente conversa daqui a pouco, melhor a Robert. gente deixar o pessoal aqui sentado para não ficar muito... Pode ser. Vamos. A gente leva o microfone aqui quando... Isso, eu ajudo aqui. Então fica em pé. Você é o rebelde da turma mesmo, fica aqui do meu lado. Eu acompanho ele. Tá bom. Boa. Por favor, a primeira pergunta aqui com a Elo. Primeiro, Heloísa Cruz, da Stocks. Primeiro, parabéns e obrigada pela companhia que vocês construíram e parabéns pela apresentação com bastante novidade. A minha pergunta é, assim, em algum momento vocês falaram, o aeroporto, a partir de agora, ele cresce com a própria geração de caixa dele. E vocês estão com um balanço desalavancado e, conceitualmente, tudo que é Boa Vista cresce meio que com geração de caixa líquida. Então, eu queria só entender como que a gente deveria entender a alocação de capital daqui para frente e até que ponto, por exemplo, dentro dos planos de vocês alavancam a companhia, de onde vem isso? E ainda, como é que funciona a tomada de decisão de quem vai ganhar dinheiro para crescer dos que precisam ganhar dinheiro para crescer, tipo incorporação e shopping? Você sempre com uma pergunta difícil, né, Heloísa? Se fosse fácil, eu fazia por texto. Obrigado. Não, acho que é legal a sua pergunta, porque ela dá uma oportunidade boa. Primeiro, quem tem capital, todo mundo tem capital, dentro dessa lógica que a gente descreveu agora há pouco. Então, quando a gente olhou há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, esse programa que a gente está executando, porque esse programa para a gente não é novo, ele todo ano é atualizado. A gente entendeu que tinha uma necessidade de alocar capital nos shopping centers, só que a gente não quis fazer essa alocação na forma de dívida. Tem alguns credores nossos que estão por aqui que ofereceram, vocês não querem fazer a expansão de tal shopping, a gente faz uma dívida depois. Assim, vamos ser um pouco mais conservadores, a gente está no Brasil, né? Eu estou olhando aqui para o Alberto, porque é até difícil eu falar o que eu vou falar na frente aqui do Alberto, mas assim, a gente que trabalha com finanças no Brasil sabe como a gente vai dormir, mas a gente não sabe como acorda. Do ponto de vista da volatilidade que tem. Então, assim, é muito legal a gente falar, a estrutura de capital do que a gente leu no livro. Na prática não funciona assim. Então, eu acho que assim, como grupo, a gente tomou uma decisão que não é de agora, deve ter uns 3 para 4 anos, de trabalhar com a companhia subalavancada. Para quê? Para que a gente não tenha essas surpresas. Eu acho que a gente pode fazer tanto dinheiro para os nossos acionistas, seguindo de uma maneira um pouco mais controlada o desenvolvimento da companhia, do que querer sair acelerando a 1000 por hora e tomar um vento de frente. Então, eu acho que assim, capital tem para todo mundo, porque a gente já fez esse movimento. O comprometimento do fluxo de caixa operacional, mais o capital que a gente detém com o CAPEX, está tranquilo. Tá? E também está tranquilo o comprometimento que a gente tem com juros e com principal, dada a contratação de obrigação com capital de terceiros. Então, essa é uma decisão que ela é trabalhada em reuniões como as reuniões que a gente está tendo de maneira muito intensa nesse momento,
onde a gente está discutindo o orçamento do ano que vem, onde a gente discute de maneira muito constante tudo isso que a gente passou aqui. Não é à toa que a gente acorda cedo e dorme tarde, porque tem diversão para todo mundo. E aí a gente olha para cada unidade de negócio e fala assim, tá bom, a gente está seguindo a nossa rota empresarial? Tá, então vamos andando, vamos andando. Os comitês, o comitê de finanças, ele tem um acompanhamento disso, inclusive o Vitor e eu estamos devedores, o Richard já não está mais aqui, mas o Alberto e o Richard estão o tempo inteiro ali em cima da gente, assim, plano de 5 anos, traz o número, abre aqui. Tá? Então, a gente tem feito um trabalho grande, olhando alocação de ativos, fonte de financiamento, fonte de equity e retorno que esses negócios trazem. Legal, obrigada. E aí a outra pergunta que eu tenho ela é referente ao aeroporto, né? Então, o primeiro momento do aeroporto, você tem tipo uma coisa que tem um ROIC praticamente zero, que é terraplanagem de pista, e marginalmente agora o que você faz é hangar que tem um retorno altíssimo. Então, conceitualmente, agora que a gente brinca de ganhar dinheiro, especialmente para quem já é acionista há mais tempo. O que eu queria entender é qual a capacidade que o aeroporto tem, então, por exemplo, em termos de hangar. Então, vocês têm hoje 70 aeronaves. Aí, até onde pode chegar equivalente, né? Porque você falou, vai ter alguns exclusivos, isso, por um lado, é menos aeronave, por outro lado, é muito mais dinheiro. Mas, então, até quantas aeronaves a gente poderia chegar e quanto que isso representaria do market share, do share of aeronaves do Brasil próprias, do Brasil, porque tem as que vêm de fora? Eu comentei, nós estamos com 5 hangares e 70 hangarados. Os 70 hangarados estão em 3 hangares. Os outros 2 hangares estão com MROs. Então, a expansão que a gente está fazendo ano que vem, ela expande com mais 6 hangares, onde eu permito colocar mais 80 aeronaves. Então, eu vou para 150 de capacidade. E aí, a última expansão, que já tem o desenho aprovado de engenharia, vai para 17 hangares, que permitem os 250 hangarados. Isso não é limitante pelo espaço que eu tenho de área no aeroporto para se construir mais hangares. Esse é o nosso plano, que eu diria, de 2 anos. Mas ainda tem área suficiente para poder expandir para outros serviços. Esse é o ponto. O share, se a gente falar que o Brasil tem em torno de 2.000 aeronaves, São Paulo com 35% de market share, 700 aeronaves, eu estou falando de ter 250 de um mercado de São Paulo, vai dar em torno de 30 e poucos % de market share, e se for olhar para o Brasil, vai ser 250 para 12.000. Para 2.000, Mas 15% de market share. Depois de 250, meio que não cabe mais? Ou é Cabe o que tem se no eu plano? expandir, só que o mercado de São Paulo tem que continuar crescendo aeronaves. É o que está acontecendo agora. Você está tendo mais compras de aeronaves executivas. Vai chegar no ponto que eu não vou conseguir trazer aeronave, porque de Brasília o cara não vai pousar no meu hangar. Perfeito, obrigada. Elô, só para seguir a lógica da sua pergunta aqui, você falou um pouco, pelo menos para mim, clicou aqui, como é que funciona a alavancagem operacional desse negócio, tá? Então, do ponto de vista do capital alocado, a gente, sei lá, já está com 80% para 90% do capital alocado, mais 90% do que 80%. Tá? Só que daqui para frente é que a gente começa a ter desproporção entre o capital alocado e o que esse capital gera de retorno. Então, mais aviões hangarados, mais aviões avulsos, geram mais serviços prestados pelo aeroporto e mais comercialização de combustível, que gera mais spread para a companhia. Então, essa lógica, ela tem uma base importante no número de aviões. Portanto, os aviões residentes, aqueles dos hangares, e mais aqueles que estão em trânsito pela cidade de São Paulo. Que é bom, o Rony falou na apresentação dele, cerca de 40% dos voos executivos no Brasil passam por São Paulo. Então, é expressivo o mercado do avulso. Tipo o fazendeiro que está lá no interior do país. Exato. É um dos exemplos, tá? Então, essa soma de fatores é o que leva essa construção do aeroporto. Então, está em endereçamento essa questão da alavancagem operacional. Perfeito, obrigada. Tem uma pergunta ali desse lado aqui da Fanny, né? Oi, a Fanny do Santander. Primeiramente, parabéns pelo evento, muito, muito legal conhecer melhor a companhia. Tenho 3 perguntas, vou tentar ser breve aqui, tá?
Então, a primeira pergunta, com relação à estratégia de shopping, né? Então, vocês estão bem focados, bem nichados no segmento de luxo, que faz um ecossistema de luxo que eu entendo que todas as pontas se completam, né? Mas vocês têm alguns ativos que não casam muito, né, com esses demais, então queria entender um pouquinho como vocês veem esses ativos no futuro. E com relação a shopping, na segunda pergunta, queria falar do CJ Fashion também. Então, vocês estão falando também de uma estratégia de expansão nacional. Existe um desafio logístico por trás e como é que vocês estão se preparando para esse desafio logístico? Então, de shopping é isso, e depois é uma de varejo, eu faço depois. De shopping, eu vou aproveitar a resposta. Eu acho que dentro do histórico da companhia, a companhia desenvolveu shoppings que não eram shoppings de alta renda. Ao longo do tempo, a empresa foi estrategicamente deixando os negócios que não eram alta renda sem um foco estabelecido e principal. E acho que, naturalmente, esse portfólio, que não é de alta renda, ele pode, em algum momento, ser desmobilizado, como foi no passado. Mas dentro de uma estratégia de fazer isso com bastante cuidado e preservando os valores que a gente entende que são os valores desse portfólio. Do Fashion, Robert. Alô? Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Então, obrigado aí pela pergunta. Hoje a gente já vem tendo um crescimento vertiginoso aí no GMV do CJ Fashion. A gente tem trabalhado muito em toda a cadeia logística, de suprimento, de estúdio fotográfico, de concierge, de equipe operacional, de tecnologia. Trouxemos os heads, tem um plano de investimento para em até 5 anos sair, para partir para um GMV de 1 bilhão, que é quase o que um shopping do tamanho do Cidade Jardim. Obviamente que demanda muito investimento nessas pontas. Cadeia logística, operação e tecnologia. A gente tem um plano, a gente tem um comitê digital que, inclusive, alguns conselheiros participam. Semana a semana, a gente revisita, entende onde a gente está, onde quer chegar e estamos fazendo essas métricas para alcançar aquilo que a gente está prevendo para daqui a 5 anos. E aí vocês estão preparando essa logística internamente, com o operador logístico, porque ou o foco vai ser principal na cidade de São Paulo, que é onde vocês têm muitos hubs de distribuição, né? A gente está trazendo a logística para dentro de casa, tanto no CJ Fashion como no CJ Food, que é um outro capítulo. A gente trabalha hoje com motoboys próprios, a gente trabalha com entrega própria, a gente trabalha com estúdio fotográfico próprio aqui. Então, vamos ampliar toda essa cadeia para dar vazão o GMV que a gente está querendo buscar. Tá ótimo. E agora uma pergunta também. Fanny, deixa eu só completar aqui a mensagem do Robert, porque eu acho que é importante a gente enfatizar que, dado o foco que a gente tem de cliente, os nossos clientes moram relativamente próximos. Então, a nossa complexidade de logística não é a mesma de alguém que tem que penetrar várias áreas ou várias regiões da cidade. E acho que isso, em alguns momentos, para a gente, traz na reflexão a eficiência de fazer isso de maneira, vamos dizer, primarizada e não terceirizada. É importante também enfatizar o ticket médio do CJ Fashion e do CJ Concierge, que são os ticket médios muito altos. E isso diminui, é produto de uma quantidade de transações muito mais baixas e de um custo por transação também muito mais baixo. Então, isso permite com que o sistema nosso tenha até algumas flexibilidades de custo um pouco maiores do que as médias de mercado, porque você precisa gastar, às vezes, um pouquinho mais para entregar mais rápido, fora da região, que é a região que a gente está aqui dentro dessa estratégia que o Robert está falando, é o que nós estamos fazendo. Então, acho que por ter um ticket mais alto e a logística significar um percentual um pouco mais baixo, facilita um pouco essa nossa vida. Tá ótimo. Então, a estratégia ainda continua a servir primordialmente o ecossistema da JHSF São Paulo. Ótimo. Tá bom. Obrigada. E uma pergunta com relação a varejo? Sem dúvida. Acho que nossa visão de digital é manter o foco na renda alta. Quer dizer, a gente não tem uma visão de entrar em nenhum tipo de competição num mercado
vamos dizer, que não é o mercado dos shoppings de alta renda que a gente atua. Tá bom, muito claro, obrigada. E com relação a essa, né, vocês trouxeram uma pessoa super senior, né, se eu não me engano, desculpa. Roberto Paz. Desculpa. Então, vocês trouxeram o Roberto, uma pessoa, né, super senior. Então, se vocês pudessem falar um pouquinho, né, quais serão os objetivos do Roberto aqui? Se é desenvolver marcas locais, né, ou se é trazer novas marcas internacionais para vocês se apresentarem, seria interessante também. Eu acho que só dar uma visão geral, Robert, você fica também à vontade para complementar. Eu acho que a visão da área de retail, ela começou, não foi hoje, ela começou até com a história que eu contei da Hermès há quase 13, 14 anos atrás. E ela sempre teve como um objetivo inicial apoiar a vinda de marcas para o Brasil que não eram ainda marcas que estavam preparadas para se estabelecer sozinhas no mercado brasileiro, por ser um mercado bastante atípico do ponto de vista de cliente, do ponto de vista da estrutura que você precisa ter para rodar uma marca de varejo, do ponto de vista de estratégia de marketing, de conhecimento do cliente, etc. Então, a gente acabou montando uma estrutura com esse fim. Obviamente, a partir do momento que você tem uma marca sendo operada, e você vê que esse negócio pode ser rentável, você acaba tendo que ter uma estrutura que ela necessária para rodar alguma quantidade de marcas, a gente acabou, ao longo do tempo, enxergando isso como um negócio. Hoje, ele, obviamente, não é um negócio que, do ponto de vista do total de EBITDA ou do total de lucro, ele tem ainda uma relevância, mas ele é um negócio crescente, é um negócio que a gente cuida com muito cuidado e a gente encara, vamos dizer, procurando níveis de rentabilidade compatíveis com o negócio de shoppings que nós temos. Então, ele, além de ser um negócio que traz um valor estratégico e ele possibilita a entrada de marcas no país que hoje ainda não estão, ele também acabou sendo um negócio que a gente busca ter uma visibilidade e um resultado financeiro adequado e compatível com os outros negócios. Tá ótimo. Obrigada. Tem uma pergunta aqui. Boa tarde a todos. Vocês escutam? Sim. Prazer, eu sou o João, eu sou analista de investimentos na Inversa. Gostaria de parabenizar a todos pela apresentação. A minha pergunta, o Thiago colocou um último quadro sobre a evolução da receita, da EBITDA e do lucro, né? E, salvo engano, a receita ela terminava em algo como 900 milhões de reais, seria isso do consolidado? Anualizado, é importante. Esse último gráfico que eu mostrei? Isso. A gente fez uma análise, a gente pegou o terceiro trimestre, fez uma anualização pela média dos 3 trimestres para fazer essa contextualização. O primeiro ponto seria, esses 900 milhões, mais ou menos, eles seriam algo recorrente para os próximos anos, na expectativa da administração? E eu percebi também que vocês comentaram que vocês são sócios da empresa, né? Com relação à política de dividendos, pelo preço da ação, se vocês adotarem um payout de 25%, esse dividendo ficaria na casa dos 6,8%, 7% atualmente. Eu gostaria de ter uma visibilidade se tanto esse lucro na casa de 1 bilhão, mais ou menos, e esse payout, mais ou menos, esse dividendo na casa de 7%, é algo que eu posso considerar, na minha análise, como algo que pode ser recorrente para os próximos anos? Vamos lá, vamos quebrar então as tuas duas perguntas, tá? A primeira, acho que com relação aos negócios, o nosso plano de longo prazo é que a gente tenha cada um dos negócios com um patamar de geração de caixa que decorre desse plano de crescimento. Então, se a gente está no patamar de hoje, anualizando por volta dos 900 milhões, a gente está olhando o crescimento desse número a partir do próximo ano e dos anos seguintes. E tudo isso deriva dessa estratégia de crescimento que foi aqui apresentada. O segundo ponto um dos aspectos interessantes da gente ter uma estrutura de capital subalavancada é que a gente consegue ter mais previsibilidade também de remunerar o capital do acionista e não só o capital do terceiro.
Então, a gente não tem uma intenção de, em acumulando caixa, ficar segurando o caixa dentro da companhia. Então, deixa acumular o caixa e aí a gente faz o movimento do payout. Então, como política, a gente segue a política dos 25%, mas ano a ano, ou trimestre a trimestre, a gente está olhando, inclusive, quais são os compromissos que a gente tem para o próximo ano, para os próximos anos, e com isso vai ajustando qual é o tamanho do payout. Esse ano, por exemplo, a gente já distribuiu quase 270 milhões de dividendo, né? Então, por que a gente está fazendo? Está o tempo inteiro olhando aquele indicador do caixa, o indicador do contas a receber, os investimentos que tem para fazer. Então, é uma equação que ela é bem complexa. É por isso até que a gente fez essa análise de balanço, né, para a gente olhar novas alocações de capital ou desalocações de capital, fontes de financiamento e o capital próprio. Então, é uma conjuntura aí desses diversos fatores que a gente o tempo inteiro está recalibrando aí. Mas certamente que um dos benefícios da estrutura de capital que a gente tem é melhorar a previsibilidade de dividendos. Tem uma pergunta aqui. Vamos primeiro aqui, acho que ele estava na frente, aqui, ó. por favor. Vamos fazer o seguinte, ele já está com o microfone pronto lá, a gente na sequência faz aqui. Oi. Alô, boa tarde. Primeiro, parabéns aí pela apresentação, foi muito bacana mesmo. Sou o Vitor, do portal Small Caps. Tenho só uma pergunta que eu acho que é muita gente aqui, né, para a gente ganhar um tempinho. Tenho lido muito material colocando numa mesma cesta de preocupações o setor imobiliário como um todo. Vamos falar aqui principalmente de média e alta renda, vocês estão até um pouco acima disso. Então, primeira coisa, eu queria que vocês comentassem um pouquinho a diferença de vocês em relação a outros concorrentes ou players do setor, principalmente de média e alta renda. Por que para vocês é um pouco diferente essa questão de preocupação com taxa de juros, desemprego, custos de matéria-prima, mão de obra e tudo mais? E se pudessem, não entrando na parte de guidance, mas pensando no ano que vem, em relação a esse ano, dá para esperar uma aceleração de lançamentos, ou é mais ou menos no patamar atual, ou vocês até pensam num recuo, dado a incerteza? De novo, não é um guidance que eu estou pedindo, é só baseado nas informações disponíveis no momento, tá bom? Muito obrigado. Então vamos lá, acho que a primeira coisa é importante colocar dentro do contexto de JHSF, que a gente é um portfólio, ou seja, a gente tem a área de incorporação imobiliária, tem a área de shopping centers, tem a área de hotéis e restaurantes e tem a área do aeroporto. Cada uma com uma dinâmica diferente. A gente já viu no passado, e existe também, às vezes, uma crítica com relação a você ser uma holding, a ser um portfólio. A gente acostumou a funcionar desse jeito, e a gente já viu no passado, em épocas de juros, às vezes alto, a gente ter um impacto maior num negócio de incorporação imobiliária, menor no negócio de shopping centers, e às vezes uma área ser o contrabalanceamento até da outra. Então, eu acho que uma das características que torna a JHSF diferente é o fato de ser um portfólio que reúne áreas de renda e áreas de crescimento, como é a área de incorporação imobiliária, por exemplo. O segundo ponto é que o próprio negócio nosso de incorporação imobiliária, ele é baseado num land bank comprado e pago, que é uma diferença em relação a um modelo mais tradicional de mercado, que é um modelo baseado em permutas. Então, a gente sabe que isso tem, às vezes, um esforço um pouco maior de capital, por isso a gente tem uma atenção relacionada a isso, com relação aos investimentos, aos índices, que foi o que o próprio Tiago e os nossos CFOs puderam passar aqui com bastante detalhe para vocês, mas a gente acha que isso traz uma flexibilidade para a companhia, no sentido da velocidade dos lançamentos, que se você tem um estresse de mercado, você pode reduzir o ritmo de lançamento, se você tem mercado melhor, você pode acelerar o ritmo de lançamento e, junto com isso, obter margens no final do dia maiores. A gente acredita que o modelo de negócio com terreno comprado ele vai te levar, no fim das contas, a uma rentabilidade e a uma margem maior. Então, eu acho que isso torna o nosso modelo um modelo, vamos dizer, que ele mesmo num cenário não tão previsível, ele pode ser
adaptado, ele pode ser ajustado de maneira bastante ágil. O importante, que a gente fala todo dia dentro da empresa, é quanto mais agilidade, melhor. Quer dizer, quando você vê o mercado, vê como é que está, se adapta um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, de acordo com o cenário que a gente tem. Acho que um bom exemplo também foi no passado, fizemos reciclagem de capital em cima de shoppings. O nosso desafio de investimento para frente, ele está um pouco mais ligado à área de shoppings, mas é onde a gente também tem atrelado uma estratégia de desinvestimento de parte desse portfólio. Então, eu acho que quando você olha a JHSF como um todo, as ferramentas que você tem para transitar num mercado mais difícil são bem abrangentes. Tem ele aqui. Aqui, ó, primeiro, só Por favor, para a gente seguir a ordem. André, André, já a gente passa aí contigo. Oi, tudo bem? Oi. Eu sou o Hugo, do time do BBI de Research. Um prazer, foi um prazer realmente ouvir de vocês dois, Zeco, Thiago. Até parabéns aqui a todos os heads de suas respectivas áreas. É sempre bom ouvir diretamente de vocês. Talvez a minha cortesia tenha saído um pouco caro, porque a minha pergunta é muito em linha com a pergunta anterior, mas deixa eu tentar fazer uma consideração e explorar talvez um outro ângulo. Quando a gente olha para o setor de real estate, sob o ponto de vista da precificação na Bolsa ao longo dos últimos trimestres, pareceu muito claro que você teve movimentos que foram talvez até indiferentes às particularidades de cases específicos, né? Você teve movimentos, primeiramente, um vetor top-down, que atravessou o setor de real estate de forma bem alastrada, e aí, a partir daí, você tem uma situação onde talvez o analista olhe para agrupamentos setoriais de home builders, malls, e desenvolve opiniões gerais sobre cada setor e de certa forma, tem bypassado o operacional particular de cada empresa, né? A gente tem visto, de certa forma, uma irresponsividade a resultados relativos de cada empresa, né? Nesse contexto, até, a Mara sabe que o meu histórico é de home builders, e quando eu vejo a opinião de consenso em torno de home builders, eu vejo muitas preocupações na linha de custo de construção, né, na linha de velocidade de vendas, capacidade de você repassar preço no momento em que a demanda está um pouco mais retesa, particularmente o investidor, onde a conta frente à taxa de juros muda, né? Mas, ao mesmo tempo, como esse movimento ele tem sido muito, vamos dizer, de certa forma, alastrado, abre a oportunidade, nesse segundo momento, para o analista fazer um stock picking, né? Então, a provocação que eu trago aqui é nessa linha. Dado que você teve essa reação generalizada, e dado que, como ficou super claro hoje, a JHSF ela não tem um perfil padronizado, né? Ela não cabe de forma uniforme em nenhuma das caixinhas, ela tem uma série de particularidades de modelo de negócio, a orientação para o cliente, os processos não são padronizados, são customizados. Aonde que está no modelo de negócio, aqui tentando tangibilizar para o hoje, para a circunstância do mercado que a gente vive hoje, né, de juros altos, inflação de custos, aonde que estão os elementos do modelo de negócio que salvaguardam o valuation da companhia hoje? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender é o cliente, que é o driver de negócio de qualquer companhia. Então, assim, acho que a gente tem um driver de negócio mais resiliente na média do que outros negócios. Eu gostei da sua contextualização. Na verdade, eu devolvo a provocação, né? Assim, a gente gasta muita saliva, a Mara, então, não sei nem como ela chega no final do dia com voz. Exatamente tentando buscar a atenção da comunidade investidora para entender que o nosso modelo de negócio não pode seguir aquela lógica, a incorporadora da JHSF vale tal múltiplo de price to book. Por quê? Porque a gente faz diferente. Não dá para olhar o valuation do negócio de shoppings com uma métrica de quem tem um determinado NOI, mas tem um caminhão de capital investido. Por quê? Porque a gente não tem capital investido. Assim, o balanço engana,
que foi o trabalho que o Nilson fez com brilhantismo aqui. Assim, olha, caixa é negativo que a gente tem investido. Então, acho que assim, o trabalho da comunidade do Cellside, você está aqui representando uma grande casa de research, é exatamente pegar essas situações e dizer, pô, para um pouquinho, aqui tem algo que tem um storytelling que é diferente. Por quê? Porque a gente não é uma empresa de incorporação, a gente não é uma empresa de shopping, a gente é, na verdade, a JHSF, que é uma empresa que olhou uma demanda de um público muito específico, se preparou como maneira de atender bem esse cliente e que vai realizando a solução de moradia. Então, dá para dizer que um empreendimento com a riqueza de detalhes ou de conteúdo que a gente entrega é comparável com o que tem do outro lado da rua? Acho que não. O que isso aqui tudo se traduz? No fator preço. Por quê? A percepção de valor do cliente, ela está traduzida quando o produto é diferenciado. Quando ele recebe aquele impacto de qualidade de vida dele e da família dele. E essa construção é o que vai fazendo a gente buscar o nosso objetivo. A gente olha o mercado todo dia, mas acho que mais do que olhar o mercado todo dia, a gente está olhando a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, essa construção de longo prazo. O que eu acho que dá para falar é o seguinte, por que a gente bate tanto no cliente, qualidade dos nossos produtos, qualidade e excelência? Porque esses são os fatores que nos asseguram que esse land bank, isso que vocês veem no balanço, virem produto e virem produto de qualidade que os clientes querem comprar. Então a gente fica aqui que nem louco falando isso, porque a gente fala, pô, o terreno que está lá, que foi comprado na Boa Vista, ele vai virar um valor de venda, vai ter uma casa de qualidade, o cliente vai se atrair por comprar aquilo. A gente fica mostrando vamos dizer, na nossa linguagem interna, que a gente é uma empresa preparada para fazer isso, essa cadeia funcionar. Por quê? Porque a gente conhece o mercado, porque a gente conhece o cliente, porque a gente faz isso há muitos anos, porque o nosso track record é um track record bastante bom, bastante consistente. Então, o que a gente espera? A gente espera ganhar uma credibilidade com a comunidade de investidores que falam, pô, esses caras acho que conseguem. Se isso é um passo aí superado, o que eu acho que talvez seja a métrica mais normal? É trazer a valor presente o que você tem aqui comprado dentro da empresa. Então, se você tem um terreno e ele vai virar um projeto, qual é o VPL desse projeto? Se você tem um shopping que está gerando X de caixa por ano, qual é o valor presente líquido? Obviamente que se você tem uma taxa de juros maior, vai impactar o nosso valor e vai impactar o valor de todo mundo, né? Mas, por outro lado, a empresa tem demonstrado que tem uma capacidade de crescimento, que é com um investimento, às vezes, razoavelmente pequeno, gerar VPLs aí em projetos novos interessantes e dentro de um retorno de capital e de equity investido atrativo. Então, a gente acha que quando você vai, talvez, olhar a empresa ao longo dos anos, essa métrica da credibilidade de desenvolver projetos que estão aí dentro de casa e que todo mundo conhece, deveria, de alguma maneira, ser levado em conta. Só pedir aqui para a gente, na sequência, a gente fala, enquanto eu troco aqui o microfone, vamos fazer ali, André, você faz depois, e na sequência a gente vai aqui com o Elvis. Tem aqui também à esquerda depois, tá? Desculpe, eu não vi. Oi, time. Sou eu? Isso, André. Não vamos aqui. Obrigado pela apresentação, muito esclarecedora. André Mazzini, do Citi. Minha pergunta é sobre o segmento de malls também e sobre o Greenfield, né, sobre aqui do lado, o Real Park. É 1 quilômetro daqui, bastante próximo e de 30 mil metros quadrados, o que é grande, né? Então, e quando a gente viu o Greenfields abrindo em São Paulo, de fato, alguns outros shoppings que estão na área de influência sofrem. Eu lembro, todo mundo acho que lembra, em 2013, quando abriu algo na JK, o ativo Pier, que estava na Faria Lima, sofreu. Esse baque é temporário, provavelmente. Hoje em dia, esses dois ativos têm uma venda super boa por metro quadrado, as coisas se acomodam, mas, de fato, assim, no primeiro ano pós-abertura, tem uma canibalização, né? Dá para ver isso nos números, e aqui vai ser muito próximo. Então, o que dá para fazer no mix, por exemplo, para ele ser realmente complementar no D0, para que aqui não sofra tanto, se dá para fazer isso,
ou se, pelo contrário, que tem tanta demanda por luxo nessa região que vocês acham que esse baque não vai ser tão grande assim. O que dá para fazer, então, exatamente para ele não sofrer no curto prazo? E, por último, atualmente vocês têm 100% daquele empreendimento, e acho que fica claro que a estratégia da companhia é ter sempre, talvez, 51%, tem os shoppings lá do Norte e Nordeste, vocês têm menos, não tem controle, ou menos 50%, mas dá para esperar, então, que vocês vendam também alguma coisa naquele shopping para os parceiros atuais, talvez, XP e Gazit? Faz sentido isso? Obrigado. Eu vou responder a primeira, se você quiser responder a segunda parte, Thiago. Obrigado pela pergunta. Eu dei uma pincelada rápida na apresentação de malls sobre o Real Parque. Eu acho que eu já esperava essa pergunta vir. Eu falei, o mix do Cidade Jardim hoje, ele está num posicionamento mais alto do que é um mix que a gente está esperando para o Real Parque. Eu trago mais conveniência, é um bairro que não está totalmente atendido para cá, e hoje eu tenho uma demanda muito maior de marcas para o Cidade Jardim do que eu tinha há anos atrás. Eu até brinquei que eu falei que hoje o térreo e o primeiro andar eu não consigo acomodar mais marcas, eu tenho que ter mais térreo e mais primeiro andar, e no futuro vocês vão ver essa transformação. Lá é muito mais conveniência, mais lazer, mais gastronomia, diferente do que eu tenho aqui no mix do Cidade Jardim. Todo shopping tem um período de maturação, mas a gente não espera, não trabalha com uma canibalização do Cidade Jardim, e sim com um complemento do Cidade Jardim. Só para terminar a sua pergunta, com relação à reciclagem de capital, quando a gente olha ali o nosso fluxo de desinvestimento, nós olhamos muito para os fundos imobiliários. A gente vê o posicionamento que os fundos imobiliários buscam ter, são participações minoritárias e sem participar da gestão operacional do ativo. E a gente gosta exatamente do oposto, a gente gosta de ter o controle do ativo e a gestão operacional. Então, nessa construção de veículo ou de meio para gerar reciclagem, a gente olha muito para lá. E certamente que, como tudo no mundo, tem os seus ciclos. Acho que a gente agora está num momento em que os fundos imobiliários talvez estejam, os de tijolos, né? Eles estão um pouco mais retraídos, mas também a gente não está vendendo nada nesse momento, né? Então, acho que a gente tem aí o tempo para fazer essa construção. Eu acho que a gente tem um histórico já expressivo de fazer isso. Então, assim, todo mundo sabe que aqui a gente vai olhar para fazer algum tipo de negócio em condições de preços adequados. Então, é um candidato lá, como todos os outros empreendimentos que a gente está ou fazendo o Greenfield, ou que eles estão integrados nesses projetos multiusos, a gente vai buscar esse caminho através dos fundos de tijolo. Vamos fazer agora aqui, depois a gente faz aqui e depois a gente vem para cá, tá bom? Boa tarde a todos, parabéns pelo evento. Meu nome é Alex André, eu trabalho na casa independente Sarinvest. A minha pergunta é um pouco mais sobre a margem de EBITDA de malls e varejo, à medida que o SG&A aumentou consideravelmente na pandemia. A gente pode observar que essa margem pode voltar próximos aí a nível de 2019? Muito obrigado. De nada, eu acho que é uma boa pergunta. Na verdade, uma boa parte desse crescimento do SG&A como percentual da receita, ele tem dois impactos. Um é que nós perdemos receita. E nós perdemos receita porque foi uma decisão nossa de não fazer a linearização. Tá? Então, tem o primeiro aspecto é esse. O segundo ponto é que parte do que a gente trouxe como aumento nominal de D&A, ele tem a ver com a construção dessa estrutura que está no retail, que a gente foi abrindo as novas lojas no momento em que o volume de vendas gerado dentro dessas lojas ainda não estava na sua capacidade total. Então, da onde vem vamos dizer, a diluição desse D&A? Ela vem com a retomada do faturamento integral dos aluguéis, que é um processo que a gente já está bem avançado, no sentido de fazer a retomada, e também com a recuperação das vendas físicas através dessas lojas de varejo. Posso te dar uma terceira derivada disso aqui tudo, essa própria expansão que nós estamos fazendo de shoppings, nós vamos levar para esses novos shoppings também parte desse nosso conteúdo, ajudando, portanto, a melhorar o top line dentro de uma estrutura de custo mais para fixa do que para variável.
É só importante que, obviamente, o varejo ele tem uma margem que é menor do que o segmento de shopping center, porque o segmento de shopping center você tem a estrutura de capital, né, alocado, ela não impacta na margem. Então, acho que a análise separada ajuda nesse sentido e, se não me engano, os releases eles são separados, atividade de varejo e atividade de shopping center. Próxima pergunta aqui, ó. Boa tarde, eu sou Anderson da Mafra Investimentos. Primeiro, quero parabenizar o time pela força aí dos resultados dos ativos. Minha pergunta é um pouco em linha. Eu quero entender se hoje vocês já estão conseguindo reajustar esses contratos aos indexadores que foram atrelados lá atrás. A gente, durante a pandemia, a gente teve uma postura de parceria com os lojistas, porque a gente entendeu que todo mundo bateu de frente com o caminhão, isso across the board. Então, a gente sempre foi parceiro e foi flexível. Hoje, a gente está colhendo o fruto com esses próprios lojistas, que eles entenderam que no momento que eles precisavam que a mão fosse estendida, a gente estendeu, e hoje a gente já está reajustando a normalidade. Não temos dado desconto mais e temos reajustados a inflação. E isso você vê também nos níveis de vacância e níveis de inadimplência que estão sendo reportados. Eu acho interessante, só para contribuir um pouco, a gente estava outro dia analisando o aumento da contribuição do aluguel variável, porque mesmo nos aluguéis que a equipe foi um pouco mais flexível com relação ao índice, quando o lojista performou, e foi o que aconteceu em boa parte das lojas do shopping Jardim, do Catarina, onde as vendas voltaram com uma força bastante grande, mesmo que tenha sido dado um desconto no aluguel mínimo, isso foi compensado, correto, Nilson, pelo aluguel percentual que os lojistas pagam independente do mínimo. Deixa eu só ver aqui pela sequência. Não, peraí, vamos fazer o Elvis, por favor, aqui. A gente vai fazendo na sequência, por favor. Só para não... Depois a gente vem aqui. O Anderson, então. E na sequência... O Elvis, pode ir? Pode ir. Oi, boa tarde, pessoal. Elvis do BTG aqui. Tenho duas perguntas. A primeira, na prática, eu queria entender um pouco mais sobre o Parque Catarina, né? Se vocês têm alguma expectativa de lançamento de uma primeira fase, puder dar um update com relação ao master plan também do projeto. E a segunda pergunta é mais para o cluster aqui do Cidade Jardim, né? Tentar entender um pouco mais do projeto do EMAI e também da usina São Paulo, né? Se vocês já têm algum projeto definido, né, para o EMAI, se vai ser residencial, se vai ter um uso misto, e com relação também à usina, se tem alguma conta de um economics, por exemplo, um yield on cost para o empreendimento, se já tem algum mix definido ali, é sobre isso. Obrigado. Oi, Elvis, tudo bom? É o seguinte, vou começar primeiro sobre Complexo Catarina, tá? Então, Cluster Catarina, a gente inicia provavelmente com o resort, a gente tem discutido bastante o master plan. A área do resort é uma área imobiliária com hotelaria. Então, a gente lança a incorporação e, na sequência, sempre... Foi a mesma coisa que a gente fez no Surf Lodge, lá no Village. A gente lançou um produto imobiliário junto com uma hotelaria, sempre pensando ali no serviço atrelado e no pacote completo ali para o cliente. Então, é isso que a gente faz, um primeiro movimento no Catarina. A gente tem estudado e está se planejando para colocar isso no ar no ano que vem, a primeira etapa. Quando a gente fala ali de área do Catarina, a gente tem essas duas áreas de desenvolvimento, né? Essa parte que é do resort e depois do Catarina Town, mas eles sempre são analisados como um projeto completo, né? O resort ele existe sempre pensando no master plan do Catarina ali, com o Catarina Town também complementando esse mix de produtos. E aí, quando a gente vai para a Catarina Town, a gente já tem a parte da XP, que está em execução, e que vai ser a primeira inauguração desse complexo como Catarina Town, mas sim também toda essa parte que ela vai ter de atrativo para outras empresas irem para lá. Então, a gente vai ter uma parte destinada a uso corporativo, também, assim como a XP tomou a decisão, né, para ofertar para outras empresas, uso residencial também, e a parte de lazer, e também complementando ainda mais o mix do próprio outlet, tá? Sempre pensando em todas as áreas de negócios em sinergia ali e trabalhando juntos. E aí o Catarina Town a gente coloca no ar um pouquinho mais para frente. Mas a partir do momento que a gente vai começar a divulgar o Catarina Resort, a gente sempre vai contextualizar o cliente da onde ele está inserido
porque o projeto, para nós, assim como eu expliquei no projeto da Boa Vista, ele sempre funciona olhando todo. Então, é isso que a gente vai colocar no ar. O que eu acho que é interessante, só te complementando, a gente não tem dado guidance, não vai dar guidance de incorporação, mas o que é importante olhar? Que o Land Bank é bastante extenso, né, dividido nos 3 clusters, mas ele tem uma flexibilidade. Então, uma hora que a gente sente que Boa Vista tem uma demanda para algum tipo de produto, pode entrar um pouco mais de Boa Vista. O Catarina entrou essa parceria com a XP, que ela originalmente não estava prevista na escala que ela acabou sendo. Então, dentro de um Land Bank, dessa característica da JHSF, um Land Bank extenso, é óbvio que você vai poder ver um pouco de variação, vamos dizer, dentro dessa referência que a gente trouxe aqui de lançar historicamente aí em torno de 2 bi por ano, essa possível variação, às vezes, entre projetos. E aí, vou aqui para São Paulo. Tá? Então, aqui para São Paulo, Elvis, a gente tem o projeto do EMAI, né, o JHSF Building, é um projeto que a gente... ele complementa esse mix, mas ele é um projeto que tem tanto a parte residencial quanto a parte de serviços também, e de lojas e restaurantes. E aí, quando a gente fala de Usina São Paulo, a Usina São Paulo é um projeto de lazer e entretenimento. Então, Casa Fazano, como o Vilmar colocou, vai para a Usina São Paulo. A parte de restaurantes e de entretenimento, elas vão estar sempre... E aí, a Usina São Paulo, a gente tem datas pré-estabelecidas. A primeira data é 2023, né, Robert? Julho de 2023, a gente tem uma primeira entrega. E aí, a gente tem uma sucessão de entrega, depois é 25 ou 23? 25, final de 25. Então, isso, e em paralelo, a gente vai lançar o JHSF Building. Mas o primeiro movimento nesse cluster é o da Usina São Paulo, até pelo timing que ela tem aí. Então, a gente coloca no ar o projeto de JHSF Building próximo disso, mas o primeiro que a gente entrega é a primeira parte da Usina São Paulo. Boa tarde, Alex do Itaú BBA. Tem uma pergunta aqui, e é mais direcionada ao plano de crescimento, né? Vocês deram bastante foco nas unidades de negócio, todas com um plano de crescimento bem desenhado, que parece muito aderente ao que a gente tem visto em cada unidade, né? Todas surpreenderam positivamente, acho que incorporação um pouco na frente, mas shoppings crescendo bem, hospitalidade crescendo bem, né? Eu queria, na verdade, assim, dentre essas surpresas que vocês tiveram no meio do caminho, dado esse posicionamento do luxo, tinha alguma que vocês não tinham tanto crescimento na conta, né? Porque shoppings, o pipeline era conhecido, vocês adiantaram, incorporação a gente viu novos terrenos, mas já tinha um land bank, impressão que dá, né? Principalmente essa parte de retail e talvez aeroportos, talvez ali tivesse menos growth na conta, e agora vocês estão vendo growth, mas dá para fazer essa leitura nesse sentido? Eu acho que está correto. A gente vê algumas coisas nos surpreendendo positivamente. Então, acho que a contextualização do aeroporto, quando nós nos vimos sem capacidade em abril do ano passado, capacidade de hangaragem, tá? Acho que é até um ponto que eu quero reforçar. Pista, sobra capacidade de pista. Tanto é que a gente não olha reinvestir em pista. Mas, voltando aqui, a gente viu o plano de hangaragem acontecer mais rápido do que estava projetado. A gente foi lá, antecipou a primeira expansão e até a própria segunda expansão. Essa expansão que a gente já está fazendo agora, nós não prevíamos fazer antes do final do ano e a gente já está fazendo. Então, o aeroporto a gente está para frente. E a questão do varejo, acho que até o próprio reforço que foi dado na estrutura e a maneira com que a gente está olhando diferenciação de produto para frente, vai fazer com que a gente também olhe de uma maneira mais, vamos dizer, acelerada para aquela vertical de crescimento. Isso sem colocar o digital aqui como um elemento que ganha uma conotação, ou que ganhou uma conotação diferente, né? Só lembrando, a gente tem um programa de digital na companhia desde 2016, o primeiro produto saiu em 18, 19 saiu o segundo produto, vem a pandemia, a gente lança o terceiro produto, que é o CJ Food, e do CJ Food hoje a gente já começa a falar em Dark Kitchen e algumas outras derivadas, né? Então, eu acho que assim,
a gente tem, vamos dizer, os negócios mais tradicionais que estão aqui bem mapeados, mas a gente não deixa de olhar para esses outros negócios, eu vou chamar aqui entre aspas, marginais, mas eles estão ganhando corpo, eles estão ganhando relevância, e dentro da criação desse rol de solução mais completo, a gente está vendo valor nisso. Então, o valor de criar o conteúdo, o valor de levar a conveniência na casa do cliente, o concierge, como a gente falou, de 1 para 9 personal shoppers num período relativamente curto. Então, acho que o Zeco fala muito da nossa adaptabilidade. E eu acho que aqui a gente está vendo, nas oportunidades que vão aparecendo, formas de acelerar o crescimento. Que é importante também, que a gente até trouxe as equipes, cada um falou do seu negócio, porque é a maneira que a empresa funciona, quer dizer, os negócios são tocados de maneira separada, né? Cada área é uma área, e o que a gente vê é que com o aumento da receita de cada um desses negócios, dessas áreas, as margens também vêm crescendo. Por quê? Porque a linha de custos, dos custos administrativos e do break-even que tem cada negócio desse, vai sendo melhorado e vai sendo ajustado. Então, obviamente, o patamar de incorporação ele já está bastante mais alto, mas a gente acha que com o crescimento das áreas de hotéis é um ótimo exemplo. A gente tinha hotel há 3 anos atrás ou 4 anos atrás, uma empresa ótima, fazia bons produtos, mas ela tinha um nível de resultado muito próximo do seu custo administrativo. À medida que a empresa foi crescendo, ela foi tendo mais receita, isso foi se descolando e trazendo um resultado melhor. Isso a gente viu acontecendo com shopping, viu acontecendo com hotéis e está começando a ver acontecer com o aeroporto. Então, obviamente, existe um esforço grande da gente como empresa a levar o patamar das 3 áreas de negócio que ainda não estão aí na geração de caixa da incorporação para um patamar maior. Obviamente, respeitando as premissas de estrutura de capital que a gente está trazendo aqui para vocês, que é o negócio de shoppings, ele tem que investir e desinvestir, a gente gosta dessa flexibilidade, trabalha por isso, o negócio do hotéis e restaurantes, ele tem a concepção de ser asset light e de aeroporto aproveitar uma base de investimento já feita. Então, isso traz para a gente a possibilidade de crescer em cima de uma plataforma existente já bastante mais madura do que a gente tinha há 4, 5, 6 anos atrás. A gente faz o Igor e na sequência aqui. Pessoal, tudo bem? Obrigado pela pergunta, obrigado pela apresentação. A maioria das perguntas já tiraram minhas dúvidas, mas eu fiquei com uma com relação à expansão, pensando, vocês colocaram novas expansões, no caso do Catarina Town, né, que tem uma expansão grande. Como é que vocês estão enxergando potencial de logística para essas expansões nos shoppings? Bom, vamos fatiar. A gente, no Shopping Cidade Jardim, a primeira expansão... Catarina Outlet, perdão. A do Outlet. Do Outlet, a gente já deve estar com 30% a 40% da ABL comercializada sem lançar nessa primeira parte de 25 mil metros quadrados. Pós-pandemia, a gente tinha mapeado 161 lojas para uma primeira fase. Eu acho que são 24 mil metros, com mais 100 lojas. Então, eu tenho mais, se eu fosse até 70 mil hoje, eu teria capacidade de locar todo o nosso shopping a 70 mil. 30 mais 40, a gente vai para 30 mais 25. Tá? E track record de inaugurações de JHSF, obviamente desde 2008 com Cidade Jardim até aqui, a gente não inaugurou nenhum shopping com menos de 90%, 95% de ABL locada e 90% de ABL aberta, funcionando com shoppings. E o Catarina é um fenômeno de venda, de fluxo. Eu posso dar um dado, a Gucci número 1 do Brasil está no Catarina. E aí vem a melhor Nike na América Latina, os números são impressionantes. Peraí, um minuto. A gente vai fazer aqui e depois na sequência a gente faz o Raul. Obrigado, pessoal. Anderson da Alkin Research. Agradeço o evento, é sensacional. Muito bom ver o esclarecimento de todos vocês. Eu tenho 2 perguntinhas bem rápidas. Tá? A primeira é até esse assunto até dos desinvestimentos que você citou. Eu queria ver um pouco, né, vocês mencionaram ali 650 milhões de desinvestimento, né, para um CAPEX talvez de 800 milhões.
né? Se também o Thiago citou muito bem, é uma foto de momento que a gente está vendo talvez nos fundos imobiliários. Eu queria ver talvez o quanto que desse desinvestimento está encaminhado, né? O quanto disso é certo ou muito provável e quais alternativas talvez que vocês tenham, né, para esse desinvestimento para sustentar o CAPEX necessário, né? Se de fato pode ser uma preocupação ou não. E o segundo também bem breve, né, em relação a esse VGV de 38 bilhões, é uma pergunta também que a gente recebe bastante dos nossos assinantes, em relação até à demanda. Tá? Vocês esclareceram, foi ótimo ali, o melhor slide, já comentei com o Ramon, né, o melhor slide que vocês colocaram, acho que foi a parte do VGV, vocês quedaram bem, né, os 2 bilhões por ano. Então a gente queria ver, né, entender um pouco mais que vocês comentassem a questão do mercado de altíssima renda, que é o nicho de vocês. Né, o quanto que desse mercado é o cliente recorrente, né, quanto que desse mercado talvez está crescendo para justamente suportar essa demanda de 38 bi de VGV, que eu acho que é uma incógnita ainda, que eu acho que precisa ser um pouco clareada. Então, acho que são essas 2 perguntas, agradeço pela oportunidade. O Zeco quer fazer a parte da... O que a gente vê da incorporação é que essa divisão, ela é a natureza do nosso negócio. Não adianta pegar um projeto que tem como Boa Vista e você querer fazer ele todo num ano ou em 2 anos. Não é a natureza do negócio, não foi como ele foi planejado. Então, os nossos projetos eles têm essa característica. E como a gente foi aprendendo a fazer isso? De acordo com a maturação do projeto, o desenvolvimento dele em fases, faseando também a parte dos investimentos e conseguir conciliar isso com a qualidade do projeto, porque as pessoas que vão ficando com as fases prontas, elas não querem ter os impactos da parte que o projeto ainda não foi desenvolvido. Então, quando a gente fala em 38 bilhões, você tem que considerar que é ao longo de vários anos. E quando a gente fala em 2 bilhões, é mais ou menos o que a gente vê de racional acontecendo no mercado de hoje. Quando você fala, os juros vai subir, eu até acho que não é tão ruim o juros subir. Por quê? Porque o mercado fica um pouco mais seletivo, o mercado respeita um pouco mais o capital. É muito difícil também você trabalhar num mercado onde os juros é 0. Porque a pessoa põe o dinheiro, se o dinheiro volta ou se não volta, fica sem compromisso. E quando o dinheiro tem um custo, também todas as empresas, todas as pessoas, todos os investidores falam, peraí, eu para investir num projeto imobiliário, ele tem que ter aqui algum retorno que seja compatível com eu ter o dinheiro no CDI. Então, você acaba também, de uma certa maneira, organizando um pouco mais a competição e qualificando os investimentos que vêm para o setor. Quando a gente fala dessa demanda, a gente está bastante tranquilo, num horizonte de 300, 400 mil famílias, que é mais ou menos a quantidade de pessoas que a gente trabalha, que a gente mapeia. A gente tem uma organização para saber quanto essas famílias têm investido em primeira residência, em segunda residência. A gente vê que o investimento em segunda residência já fazem vários anos que tem crescido. Então, é muito comum, 70%, 80% dos donos de imóveis da Fazenda Boa Vista tem esse imóvel como seu imóvel de maior valor. Você pode até falar, ele mora em São Paulo, ok, mas o imóvel dele mais caro é, em 70%, 80% das vezes, na Boa Vista, mais caro, por exemplo, do que o imóvel que ele tem em São Paulo. Então, a gente vê isso como uma tendência, as pessoas investem na qualidade de vida das suas famílias, e a gente está bastante tranquilo que tanto para o Boa Vista como para o Catarina, para esse tipo de empreendimento que a gente faz, nessa área que é esse entorno de São Paulo, a gente está tranquilo que existe uma demanda constante para esse tipo de cliente. Você vai falar, pode ir um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar? Pode, mas fundamentalmente a gente acha que isso não deveria alterar o valor presente líquido a ser percebido em cada um desses projetos. Acho que essa talvez seja a nossa flexibilidade necessária. Quando tem um mercado que ele é um pouquinho mais difícil, você anda um pouco mais devagar, procura preservar preço. Quando você tem um mercado que está mais agitado, você vai um pouquinho mais rápido. Mas nós fizemos até um estudo do valor de preço de lançamento do metro quadrado da Boa Vista em 2007, trazido pelo CDI a valor presente. E nós chegamos à conclusão
que o valor do metro quadrado tinha andado bastante acima da evolução do CDI. Olha que nós pegamos um período de CDI bastante alto, quando teve ali o período da Dilma no governo, 2014. Quer dizer, então você fala, pô, é um empreendimento que tem um histórico, e vocês são analistas muito melhores do que nós aqui, eu convido até a olhar e fazer essa conta, o que mostra que os empreendimentos bem feitos, com qualidade, com consistência, eles têm o seu valor preservado ao longo do tempo. E aí o empreendedor tem a visão e tem o dever, vamos dizer assim, de trabalhar essa evolução de maneira saudável para a rentabilidade do projeto e também de maneira saudável para aqueles clientes que compraram, porque o nosso compromisso não é só com a rentabilidade do projeto, é em preservar valor para aqueles clientes que acreditaram no projeto e investiram, e não só no terreno, como nas casas que você tem construídas, que muitas vezes é muito maior o investimento das casas do que o investimento dos terrenos. Então, é uma ciência, talvez não exata, mas que eu acho que a gente na JHSF tem um histórico bastante consistente de sucesso nessa administração. Assim, só por fim, quando a gente traduz esse mercado potencial de 400 mil pessoas, a gente deve estar olhando hoje que aquele VGV de 38, 39 bi, ele está muito mais para 5 mil unidades do que para 50 mil ou 500 mil unidades. Então, a penetração dentro do mercado endereçável, ela é relativamente baixa dentro do quantitativo que a gente tem. Por quê? O valor unitário de cada imóvel, ele é expressivo. Tá? Então, falar com relação à questão dos shoppings, da onde é que vem essa leitura do potencial de desinvestir praticamente todo o capital investido? Daquilo que a gente chama de excesso de controle. Então, a gente olha projeto a projeto, o que é a participação que a gente tem no momento zero, que pode ser, por exemplo, 100%. Então, a gente pode desinvestir até 49,99%. Então, a gente faz uma avaliação do que é a nossa projeção de geração de NOI, por hipótese, para aquele imóvel, faz uma estimativa do que é o valor e a gente estima, portanto, se eu vender 49,99 deste NOI numa cap rate X, eu chego num determinado valor. Então, é assim que a gente faz essa avaliação e é assim que foi feito, vamos dizer, toda a vida dentro dessa história que a companhia tem. Então, nesse momento, para a parte de shopping center, a gente está numa fase de produção. É como se a gente estivesse preparando uma nova safra. E essa nova safra, ela compreende 5 projetos, que é a expansão aqui do Shopping Cidade Jardim. Essa não tem monetização. Catarina tem monetização, Real Parque tem monetização, Faria Lima tem monetização e Village tem monetização. Então, dos 5, 4 tem monetização. Não ainda levando em consideração outras monetizações que a gente possa vir a fazer em participações em cima do que a gente tem do portfólio hoje, num arranjo que a gente venha a ter de governança da propriedade que nos deixe tranquilo, como aquele que nós já temos hoje em propriedades onde a gente não tem o controle, vamos dizer, societário aqui, entre aspas, desses outros empreendimentos. O Raul tem uma pergunta aqui para a gente. Raul aqui da Eleven. Eu tenho, na verdade, aqui 2 perguntas. Uma em relação ao Real Parque, que vocês já comentaram sobre o shopping, competição. Mas qual que como que está o estágio de aprovação desse projeto? Inclusive também a parte residencial, que a gente já viu aí, a velocidade de vendas de boa parte das incorporadoras de média e alta renda já reduzir a velocidade de vendas e qual que é a expectativa aí desse projeto? E sobre a parte do hotéis e gastronomia, eu até queria pedir ali que ele acabou sentando, que ele falasse um pouco sobre a internacionalização, que teve ali o Nova York, Miami, que vocês já falaram que vão fazer, e quais são os próximos, assim, e um pouco mais de timing sobre, ou se tem alguma expectativa de timing para lançar outros projetos desses.
Vilmar, você quer começar com a internacionalização? Então, quero. Falta o microfone. Eu acho que falta o microfone. Já está? Opa. Então, qual é a lógica aqui? A lógica é de que a gente já tem uma cobertura nas localizações existentes, ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, Angra, Boa Vista, Salvador e BH, em que a diária média que a gente percebe, vou dar um exemplo, tá? Estava até fazendo essa conta ainda há pouco. A gente hoje consegue, no Boa Vista, em São Paulo e no Rio, diárias na faixa de $600. $600 na Europa e nos Estados Unidos, você está falando já do padrão AAA de hotelaria. Você vai encontrar uma diária média, provavelmente até num sanduíches, né? Então, primeiro, para aguentar essa diária média, no nível de cobertura que a gente já tem, é o que eu falei ainda há pouco, quer dizer, a gente tem que levar isso para um centro de gravidade para fora, né? Por isso, a estratégia de hemisfério norte, que já está contratada com Miami e Nova York, e a gente está em prospecção na Europa e também nos Estados Unidos, mais umas 2 localizações. A lógica é que Fasano tem uma marca, uma percepção de marca, inclusive lá fora, de estrangeiros, não é de brasileiros, que nos permite hoje ser a única empresa de hotelaria capaz de fazer esse movimento. Ou seja, se a gente tem um potencial de ter uma diária até um pouco superior a isso, na faixa de $1.000, $1.200 lá fora, é muito mais legal fazer esse movimento do que você começar a cobrir áreas com menos potencial. É isso. Essa lógica é muito simples. Né? Real Parque. Bom, sobre Real Parque, a gente está aguardando agora, né, o leilão de CEPAX aqui da Águas Praiadas. Isso a gente não sabe ainda quando ele vai sair, a gente tem uma expectativas, mas saindo o leilão de CEPAX, a gente, né, vai fazer oferta, as vinculações, e aí coloca o produto imobiliário no ar. Então, tem essa espera aí vinculada a esse movimento. Acho que é isso aí, pessoal. Eu dei uma olhada nas perguntas online, já foram feitas, todas, né, que vocês fizeram de casa. Plateia também, obrigada pela presença hoje. Obrigado aos heads também pela apresentação. O RI fica disponível nos canais de RI. Agradeço a equipe de RI também, Cleide e Amanda, que nos ajudou. E passo a palavra para o Thiago e Zeco para encerrar. Obrigada a todo mundo. Obrigado, Mara. Obrigado a todos que tiraram aí meio-dia para estar aqui com a gente. Para a gente é importante essa conversa, esse contato. Para nós é importante também darmos oportunidade para as pessoas que tocam os negócios virem aqui, expor a maneira com que pensam e o que estão vendo de desafios e oportunidades aí para os seus negócios. Então, do meu lado aqui, eu queria agradecer vocês todos e passar a palavra final aqui para o Zeco. Também queria agradecer tanto a vocês que estiveram aqui presentes, quanto as pessoas que estão nos acompanhando via internet. Dizer que a gente é uma empresa bastante focada nesse sentido de saber onde é que nós estamos hoje, qual é o nosso plano de negócio para os próximos anos. A gente exercita muito isso no nosso dia a dia. A gente é uma empresa que acho que tem uma história bastante consistente, tem uma cultura bastante forte, temos modelo de negócios bem, vamos dizer assim, estudados e que a gente procura que eles sejam claros para justamente vocês terem essa visão da evolução que a gente está esperando. O nosso time é um time muito empenhado. Eu concordo com o Thiago que para a gente é uma oportunidade também deixar cada um vir aqui e mostrar um pouco do trabalho que estão fazendo, porque eu acho que, no fundo, cada um desses negócios dos nossos portfólios são tocados por esses times de maneira individual, e o nosso papel como empresa e como direção, seja no conselho, seja o Thiago como CEO, é ajudar a empurrar
e fazendo os negócios crescerem dentro dessas diretrizes que a gente está aqui hoje deixando bem clara e bem direcionada para vocês. A gente acha que esse é um fator muito importante, quer dizer, tem que olhar a JHSF como uma empresa que vai andar dentro dessa linha e dessa diretriz que a gente está aqui hoje contando para vocês. Muito obrigado a todos e espero revê-los ano que vem.